todos, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início neste momento à audiência pública onde a Secretaria Municipal de Saúde vem até esta casa prestar contas sobre as ações realizadas durante o terceiro quadrimestre do ano de 2017. Esta audiência atende à legislação federal e conta aqui com a presença nesta noite, presidindo os trabalhos da excelentíssima senhora vereadora Gorete, que também faz parte da Comissão de Saúde, Trabalho, Seguridade Social e Servidor Público da Câmara Municipal de Taubaté. Compondo a mesa também, junto à excelentíssima senhora vereadora Gorete, temos o excelentíssimo senhor vereador Rodson Lima Bob, o secretário municipal de saúde, doutor João Ebran Neto, acompanhado também do senhor Glauco Henrique Marini, que é diretor de saúde e fará as explanações desta noite, assim como também da senhora Maria Elizabeth Prado, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Contamos ainda com a presença dos assessores parlamentares Lucas Carneiro, representando o excelentíssimo senhor vereador Bilili de Ângeles, Rafael de Faria, representando o excelentíssimo senhor vereador Guará Filho, Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete, representando o excelentíssimo senhor vereador Orestes Vanoni, Viviane Nogueira, representando o excelentíssimo senhor vereador Dentinho, e contamos ainda aqui com a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Digão e Lorene, acompanhando este trabalho, o vereador Digão, que também faz parte da Comissão de Saúde. Assim como o excelentíssimo senhor vereador Bob, também todos os membros da Comissão de Saúde aqui presentes nesta audiência. Agradecemos aqui no plenário esta noite também a presença do senhor Igor Cauê de Souza Oliveira, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Taubaté e conselheiro municipal de Educação e da Comunidade de Taubaté, que acompanha os trabalhos nesta noite. E a partir deste momento, a excelentíssima senhora vereadora Gorete fará a abertura oficial para os trabalhos desta noite. Boa noite a todos, todas, telespectadores, senhores vereadores, internautas, componentes da mesa. Esta audiência pública, execução de ações na área de saúde do terceiro quadrimestre de 2017. Ela se realiza em cumprimento ao disposto no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, cujo teor afirma que o gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, montante e fonte dos recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta de produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Quarto, a composição da mesa, que já contamos. Quinto, antes de darmos início aos nossos trabalhos, eu solicito aos senhores vereadores presentes que registrem as suas presenças no nosso sistema de painel eletrônico. Eu tenho o terminal. Um só. Gostaria de recomendar, Larissa, ficar-se atenta quando chegar os mais vereadores, por favor, pedir que registre as presenças, né? E após a explanação dos representantes da Secretaria de Saúde, os senhores vereadores
e munícipes poderão fazer perguntas aos responsáveis pela saúde pública de Taubaté. A Larissa vai estar pegando as inscrições dos munícipes e, desta forma, solicito também aos munícipes que desejarem se manifestar fazendo uso da palavra para os questionamentos pertinentes a essa audiência, que então se inscrevam com a Larissa. E o Tiago, né? Tá? Cada munícipe terá à sua disposição o tempo de 3 minutos para as suas considerações. Da mesma forma, terá também o secretário para responder no caso de munícipe. 3 minutos para o munícipe perguntar, 3 minutos para o secretário responder. Passando esse tempo, o som será cortado. E para os senhores vereadores, 5 minutos para a pergunta e 5 minutos para o secretário também responder. E o oitavo, a partir desse momento, concede a palavra ao senhor secretário municipal de saúde, doutor João Ebran Neto, que disporá até 60 minutos para expor os dados relativos à prestação de contas da Prefeitura, relativos aos gastos e resultados da área da saúde no período de setembro a dezembro de 2017, conforme determina a legislação vigente. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, a assessoria, a equipe da Secretaria de Saúde, como os outros representantes aqui relacionados à saúde de Taubaté. Eu vou pedir agora com que o Glauco, que é o nosso diretor, possa fazer a apresentação do terceiro quadrimestre de 2017. Primeiramente, uma boa noite a todos os presentes, à mesa, os vereadores e demais munícipes e colaboradores da Secretaria de Saúde. Peço permissão para iniciar a apresentação, audiência pública do terceiro quadrimestre de 2017. Oferta e produção das unidades e serviços de saúde. Nós temos a ouvidoria da Secretaria de Saúde, que ela teve no terceiro quadrimestre um total de 1.138 atendimentos, tá? Com em torno de mais de 90% dos casos solucionados. Temos a ESF, que é a Estratégia de Saúde na Família, que tem por objetivo executar os programas de atenção básica por meio de visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde, nas áreas médica, odontológica, enfermagem, psicologia, assistência farmacêutica, nas unidades e também nas residências. A ESF é composta por 27 equipes, dentre elas 23 equipes na área urbana e 4 equipes na área rural. Nós temos na SF um total de 163.044 atendimentos, tá? Com uma média mensal de em torno de 40 mil atendimentos mês. Depois nós temos também o PAMO, Posto de Atendimento Médico e Odontológico, que tem por objetivo principal o atendimento nas áreas de clínica geral, ginecologia e obstetrícia, e também compreendendo as áreas de especialidades como pediatria, odontologia, enfermagem, psicologia, assistência farmacêutica, compreendendo em torno de 35 unidades. Dentre essas unidades, nós temos 3 na área rural, que são elas Pinheirinho, Registro e Vila Velha, e 32 PAMOs na área urbana, sendo 5 com atendimentos prolongados, que vai das 7 horas da manhã até as 20h30. Dentro desses postos, nós temos um total de 334.971 atendimentos, com média mensal em torno de 83 mil
atendimentos. As obras realizadas no terceiro quadrimestre, temos aí a Pedra Negra, que foi realizada em setembro de 2017, e também a unidade de Vila Velha, em outubro de 2017. Uma outra unidade que faz parte também da Secretaria de Saúde é o Centro Municipal da Terceira Idade, que tem por objetivo principal o atendimento médico à pessoa idosa acima de 70 anos, que tem encaminhamento médico ou integrantes do projeto Conviver, também faz parte desses atendimentos. Nós tivemos, nesse terceiro quadrimestre, um total de 6.480 atendimentos, tá? Um aumento aí significativo de 20% em relação ao mesmo período de 2016. Temos também o atendimento da saúde bucal, que abrange o atendimento odontológico em toda a rede do município, contando com cerca de 80 unidades que prestam esse tipo de atendimento, que são realizados procedimentos curativos e também preventivos, eliminando os problemas existentes e mantendo o controle da abordagem preventiva. Realiza também, dentre os atendimentos, o atendimento emergencial especializado na nossa unidade do PSO. Realizamos, nesse período, em torno de 83.810 atendimentos, mantendo uma média de quase 21 atendimentos mês. Temos também o Quality, que tem por objetivo atender os idosos, né, nas suas residências, pacientes crônicos e acamados, e também que não podem se locomover, com problemas de deslocamento. São realizados esses atendimentos por cerca de 6 equipes de caráter multiprofissional, dentre elas o médico, fonoaudiólogo, fonoaudiólogo, médico e outras especialidades que também compreendem esse atendimento domiciliar. Foi realizado no período em torno de 31.841 atendimentos, com média mensal de quase 8.000 atendimentos mês. Depois nós temos os exames realizados em laboratórios, tá? Dentre esses exames realizados em laboratórios, nós temos os exames cardiológicos, que foi realizado no período em torno de quase 5.000 atendimentos. Depois nós também temos os exames realizados no laboratório SPX, que são exames de imagens, que foram realizados em torno de 26.555 atendimentos. Depois nós temos também os exames realizados no laboratório LabClin, que são exames laboratoriais de exames de sangue, urina e outros exames pertinentes a essa área diagnóstica, que antigamente era realizado pelo laboratório LabClin e agora realizado pelo laboratório Científica Lab. Foram realizados no período quase 280.000 atendimentos e foram realizados como um total de atendimento em todos os laboratórios cerca de 310.000 atendimentos, com média mensal de quase 80.000 atendimentos mês. Também realizamos no período obras no Centro da Mulher, que era a Casa da Mãe Taubatiana. O Centro da Mulher, ele tem por objetivo destinado ao atendimento às gestantes de alto risco e o ambulatório de planejamento familiar. Oferece também atendimento voltado à saúde da mulher, assim como mastologia, exames de ultrassonografia e colposcopia. A unidade é composta por uma equipe também multidisciplinar, composta por nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e enfermagem. Foi realizado no período um total de 4.180 atendimentos e também é bom aqui a gente frisar que tem um total de quase 13% de faltas de pacientes, que é um problema que acaba acarretando aí uma sobrecarga no sistema, que um outro paciente acaba deixando de ser atendido. Depois nós temos também a assistência farmacêutica, que é responsável pela distribuição de medicamentos no município,
composta basicamente por 3 unidades, sendo o almoxarifado central, o CEMUME, que realiza a maior parte do fornecimento de medicamentos, e também nós temos o AME, que também realiza esse tipo de dispensação de medicamentos, que é o Ambulatório Médico de Infectologia. O programa de dispensação dos medicamentos do componente especializado também é executado pela Diretoria Regional de Saúde, DRS 17, de Taubaté, que dispensa os medicamentos de alto custo. Dentro do bloco da assistência farmacêutica, nós tivemos no período do terceiro quadrimestre um total de 6.576.000 itens disponibilizados, tá? Com uma média de mensal de mais de 1.600.000 produtos distribuídos. Temos também, dentro do nosso sistema, as unidades de emergência com atendimento 24 horas, tá? Que é realizado pelo pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil e ainda, além das 3 unidades de pronto atendimento que são o São Marino, SECAP e a unidade Santa Helena. Essas unidades, elas possuem atendimento em clínica geral, pediatria, ortopedia e também atendimento à distância por mais 7 especialidades. Dentro das unidades de atendimento 24 horas, nós tivemos cerca de quase 160.000 atendimentos no período do terceiro quadrimestre, com uma média mensal de quase 40.000 atendimentos mês. Então, um número bem significativo. Temos também o Centro Municipal de Especialidades Médicas, que é a Policlínica, que ela tem por primordia realizar os atendimentos nas especialidades médicas e não médicas, dentre elas acupuntura, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, geriatria, mastologia, neurocirurgia, neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrino, psicologia, reumatologia e urologia, como referência à rede básica municipal. Nós tivemos um total de 66.418 atendimentos dentro desse período do terceiro quadrimestre, sendo uma média mensal de mais de 16.600 atendimentos mês. Temos também o atendimento infantil, que é a Policlínica Infantil, que também atende 24 horas. Essa unidade, esse equipamento, ela tem por especialidades médicas, pediátricas, sendo elas alergia, cardiologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, endocrinologia, gastro, neurologia e pneumologia. Além disso, ela também dispõe de um ambulatório de bebê de risco, para os bebês que vêm das UTIs neonatais recebendo acompanhamento multi e interdisciplinar e o ambulatório de toxina botulínica. Foram realizados no período mais de 8.700 atendimentos, com média mensal de 2.195 atendimentos mês. Temos também um ambulatório municipal de infectologia, que é o AME, que tem por objetivo o atendimento a pessoas com doenças infecto-contagiosas, dentre elas a hanseníase, tuberculose, hepatites virais, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Esse equipamento ele desenvolve também atividades educativas e preventivas, sendo essas atividades as principais as campanhas que são realizadas sazonalmente durante o ano, além de reuniões, palestras e treinamentos também realizados pela equipe. O AME, ela realizou nesse período quase 19.000 atendimentos no total, sendo uma média mensal de quase 5.000 atendimentos mês.
Um outro equipamento que nós temos dentro da Secretaria de Saúde é o CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Unidade essa que tem por objetivo oferecer atendimento às pessoas com transtornos mentais crônicos e persistentes, por meio de cuidados clínicos e também por meio de reabilitação psicossocial, com o intuito de promover a inclusão social do indivíduo no lazer, exercício dos direitos civis e o fortalecimento dos laços familiares. Nós realizamos, nesse período do terceiro quadrimestre, mais de 11 mil atendimentos nessa unidade, com média mensal de 2.756 atendimentos nesse período. Também temos um outro CAPS, que é o CAPS AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, que tem por objetivo o atendimento aos indivíduos com dependência química. Nós realizamos nesse equipamento em torno de 7.029 atendimentos, com média mensal de mais de 1.750 atendimentos. O CAPS-I também é um equipamento de centro de atenção psicossocial, mas voltado para o público infanto-juvenil. É um serviço de atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais de maior complexidade, que fazem uso de substâncias psicoativas. Nós realizamos nesse equipamento mais de 4.280 atendimentos, com média mensal de 1.070 atendimentos. Uma outra unidade que nós prestamos serviço é a APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Esse equipamento ele executa serviços ambulatoriais especializados por profissional médico e outros de nível superior para atendimento à pessoa com deficiência. Realizamos nesse equipamento quase 18 mil atendimentos no total para o período, com média mensal de 4.451 atendimentos. Tivemos também a inauguração do CEDIC, que é o Centro de Distúrbios da Comunicação, também conhecido anteriormente como FONEM. O CEDIC ele trata dos distúrbios da comunicação como um todo. Ele tem por objetivo o diagnóstico precoce, além do atendimento e tratamento nas áreas dos distúrbios da comunicação, com ações de atenção secundária à saúde, visando a inserção desses indivíduos de forma plena no contexto social, educacional e também profissional. Foram realizados no período 6.525 atendimentos, com média mensal de 1.631 atendimentos. Temos também o Madre Cecília, que é uma escola municipal de educação especial, voltado para o público infantil e fundamental. Esse equipamento ele tem por objetivo o atendimento na saúde, educação, desenvolvimento e inclusão social, cada qual com suas ações e responsabilidades. No que se refere à Secretaria de Saúde, o atendimento fica focado na atenção básica e especializado por uma equipe médica e terapêutica no atendimento exclusivo da pessoa com deficiência. Foram realizados no período do terceiro quadrimestre nesse equipamento 3.062 atendimentos, com média mensal de 765 atendimentos. Um outro equipamento que nós temos é a VISA, que é a Vigilância Sanitária, que compreende um serviço de prevenção e também com o objetivo de minimizar ou eliminar os riscos à saúde, com a promoção à saúde pública por meio de ações intersetoriais, socioeducativas, não somente à área de saúde, mas ao comércio, né, aos comerciantes, profissionais de saúde e comunidade, tanto na forma de regulação, também como na monitorização, fiscalização e controle de bens e serviços que se relacionam direta ou indiretamente à área da saúde. A vigilância sanitária ela realizou no terceiro quadrimestre 3.649 atendimentos, com média mensal de quase 1.000 atendimentos. Um outro equipamento que nós temos também é a AVE,
vigilância epidemiológica e ambiental, que tem por objetivo a vigilância sistemática e o registro de todas as doenças que têm notificação compulsória. Ela desenvolve ações de prevenção, monitoramento e controle também das doenças crônicas não transmissíveis e dos demais agravos à saúde. Na VE, teve, no período do terceiro quadrimestre de 2017, 2.118 número de doenças notificadas e confirmadas em torno de 1.501 casos confirmados. Temos o CAS, que tem por objetivo o controle de animais sinantrópicos. Esse equipamento ele realiza ações de vigilância e controle do Aedes aegypti, com o objetivo de monitorar a situação do mosquito, desenvolvendo ações de contenção e também de transmissão, bem como orientações visando diminuir e sanar os problemas dos mais variados causados por aparecimento, por acúmulo de animais sinantrópicos. Dentre eles, além do mosquito Aedes aegypti, também as baratas, aranhas, escorpiões, ratos, morcegos, pombos, carrapatos e abelhas. Vocês podem ver que é um rol enorme aí de animais acompanhados por este equipamento. O CAS, ele realizou no período, ele teve 1.015 reclamações recebidas, sendo que desse número foram atendidos mais de 90% dessas reclamações. Ações de monitoramento teve 35.186, ações de controle e contenção de transmissão, 32.268 ações realizadas. Temos também o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, que tem por objetivo a captura de animais de grande porte, de grande e pequeno porte, sendo que também existe a observação de animais sob suspeita de raiva, onde anualmente, sazonalmente é realizada a campanha da raiva, além da campanha de vacinação antirrábica, que é uma rotina, e a prevenção, a criação e o abate clandestino de animais de grande e médio porte na zona rural, onde também existe o alojamento de animais que são abandonados e são realizados também as campanhas com incentivo à adoção. Foram realizados pelo CCZ o total de 1.240 atendimentos, com uma média mensal de mais de 300 atendimentos. Além de todos esses serviços já mencionados, nós contamos também com o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Esse serviço, ele realiza a necrópsia nos casos de pessoas falecidas sem assistência médica, ou internadas que venham a óbito sem definição de causa-mortes. Os casos de falecimento suspeitos ou de causa violenta são encaminhados ao IML, que é o outro órgão que realiza esse tipo de procedimento. Nós realizamos 133 necrópsias, e o número de óbitos e ocorrências foram de 818 casos. Agora eu vou passar para a segunda parte da apresentação, que são relativos às aplicações em ações e serviços públicos de saúde no terceiro quadrimestre. Nesse período foram realizados, por transferências e convênios, o total de 11.120.901,28 centavos. Dentro desse numerário, temos as ações próprias, taxa de fiscalização da Visa, que compreende um total de R$ 48.013. Outros impostos e transferências, que compreendem 15% desse montante, num total de R$ 36.111.000
377.483,26 . Nesse quadro, há uma disposição do detalhamento do período, né, desse terceiro quadrimestre, onde é possível verificar que desse total, desse montante, houve mais de 10 milhões realizados por transferências da União, ou seja, recursos federais, sendo que mais de 430 mil foram disponibilizados por transferências do Estado, 48 mil são decorrentes da legislação municipal, principalmente nas taxas de fiscalização da nossa unidade da Visa, da Vigilância Sanitária, e outras receitas que compreendem esse total de mais de 36 milhões de reais. Depois temos a portaria 204, de 29/1/2007, que regulamenta o funcionamento e transferência na forma de blocos. Está dentro da Secretaria de Saúde. Nós temos basicamente 5 blocos. Dentre esses blocos, nós temos assistência farmacêutica, atenção básica, a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e também temos a média e alta complexidade, que é o MAC, para ações de ambulatorial e também hospitalar. E o quinto e último bloco dessa área de transferência é o da vigilância em saúde. Dentro do bloco da assistência farmacêutica, nós tivemos mais de 567 mil reais destinados aí básico da assistência farmacêutica, realizados pela União. No segundo bloco, que compreende a atenção básica, nós tivemos um total do piso da atenção básica fixa. Esse piso é fixo, né, fixado em mais de 2 milhões e 100 mil reais. Dentro do programa ACS, dos agentes comunitários de saúde, nós temos mais de 449 mil reais. Depois temos 540 mil destinados à saúde da família, 102 mil destinados à saúde bucal, mais de 180 mil reais destinados ao PEMAC, que é o Programa de Melhor Acesso e Qualidade, e também temos o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, compreendendo o montante de 80 mil reais. Temos mais de 121 mil reais destinados ao Programa de Saúde na Escola, e para o consultório de rua nós temos um montante de quase 20 mil reais. No bloco de gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, nós compreendemos um montante de 35 mil reais destinados ao Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição, que tem por abreviação é o FAM. No bloco do MAC, de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, nós temos mais de 1.700.000 reais destinados ao teto municipal, para a média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, mais de 123 mil reais destinados aos centros de especialidades odontológicas, para o FAEC, que são destinados à mamografia para rastreamento diagnóstico, nós temos mais de 101 mil reais, mais de 419 mil reais destinados ao atendimento e acompanhamento psicossocial, para os equipamentos dos CAPs. Para o teto municipal da Rede Brasil Sem Miséria, nós temos um montante de 30 mil reais. Para a Rede Viver Sem Limites, um montante de 15.400 reais. E, por último, mas não menos importante, 1.750.000 reais destinados ao custeio para a UPA São Marino, que é uma unidade de porte 3, uma unidade de grande porte. Ainda no bloco de média e alta complexidade, nós temos o incremento do teto MAC, que é compreendido um montante de 300 mil reais. 41 mil reais 583 para o teto municipal, Rede Cegonha, quase R$500 mil de reais em incentivo e custeio para o nosso SAMU, que veio agregar aí um grande serviço para o município e para toda a região,
compreendendo 8 municípios do entorno da cidade de Taubaté. Temos R$300 mil de custeio para a UPA Santa Helena, que é uma unidade de porte 1. E depois, no bloco de vigilância em saúde, nós temos um montante de quase R$160 mil destinado ao piso fixo de vigilância e promoção em saúde, R$187 mil destinados ao programa de incentivo no âmbito do programa de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, R$15 mil destinados às ações estruturantes da vigilância sanitária, R$15 mil destinados ao incentivo e vigilância epidemiológica, principalmente na vacinação da influenza, e também temos mais de R$90 mil destinados aí à vigilância sanitária. E depois, por último, para os agentes de combate a endemias, nós temos um montante de quase R$500 mil. Nesse quadro é possível verificar as transferências realizadas pelo Estado. Dentro desse montante, nós temos destinados para a dose certa mais de R$130 mil. Também temos nosso programa de glicemia, com um valor de mais de R$34 mil. E também temos mais de R$226 mil destinados ao piso de atenção básica estadual. E no quesito incentivo para a atenção em saúde no sistema penitenciário, que é o SISPEM, nós temos um montante de R$700,35. Nesse quadro é possível verificar o montante da receita da arrecadação de impostos e transferências no terceiro quadrimestre de 2017, que eu vou me limitar a falar pelo menos o valor total das receitas, que compreende a receita da Secretaria de Saúde, que é em torno de R$242.516.000. Por último, vale ressaltar que nesse período nós tivemos mais de 27%, num total de 27,97%, no total de despesas realizadas liquidadas. Sendo que o mínimo para ser aplicado no período é um percentual de 15%. Então, nós praticamente quase dobramos esse percentual. A minha apresentação está finalizada. Agradeço a todos e uma boa noite. A próxima passo seria a palavra, então, a senhora Maria Elizabeth Prado, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Taubaté. Mas não. Então, agora você abre mão da fala e vai falar já está inscrita, tá bom. Então, abriremos nesse momento a palavra aos senhores vereadores. Pode se inscrever, por favor. Eu acho. Não, acho que não precisa. Precisa para poder abrir, né? Tá. Primeiro vereador, inscrito, Lorene. Próximo, vereador Digão. E o último, Bob. Senhora vereadora, pode fazer uso da palavra. A senhora tem 5 minutos, por favor. Mesa... A senhora quer fazer uso na tribuna ou no próprio lugar?
Bom, acho que pode ser aqui mesmo. Então, tá bom, fica à vontade. Boa noite, senhor secretário de Saúde, Beth, representante do Conselho, vereadores e vereadoras, população que nos acompanha aqui no plenário e também pela TV Câmara. O tempo é curto, eu vou tentar ser eficiente aqui na minha fala. E eu começo registrando mais uma vez a dificuldade que a gente tem em conseguir tratar do que o próprio nome dessa audiência já diz, metas fiscais, né? Vocês apresentam resultados e têm se empenhado em melhorar a cada vez, eu reconheço, mas acho que a gente ainda não chegou num padrão ótimo e faço coro para que isso possa acontecer o quanto antes. Porque se a gente quer verificar o cumprimento das metas, seria ideal que a gente pudesse verificar, né, nas apresentações, o planejado e o realizado. Como é que eu vou identificar quanto por cento de uma meta foi cumprida se eu não sei qual era o total previsto? Na verdade, eu sei, porque eu estou acompanhando o orçamento público aqui. Mas o objetivo é que a população e que a explanação seja acessível para que todos possam entender. E eu vou dar um exemplo. O programa 1010, a ação 2003 do Orçamento Público do Município no ano de 2017, a Lei 5.235 de 2016, ela fala, por exemplo, da capacitação dos servidores. Era previsto R$42 mil para se gastar com capacitação de servidor e o produto, a meta física, era 144 servidores capacitados. Eu gostaria de poder enxergar quanto dos R$42 mil foram gastos com capacitação de servidores e qual é o número da meta, né, quantos por cento da meta foi atingido em capacitação dos servidores, certo? Então, essa é a primeira fala que eu somo o coro aqui. Eu sei que a dificuldade de cada secretaria tem pela falta, né, de descentralização da gestão financeira e orçamentária no nosso município, embora a saúde seja a secretaria que mais tem liberdade nesse ponto. E aí agora, nesses 3 minutinhos, eu tento listar aqui bem rapidamente, o senhor me perdoe a falta de detalhes, mas por conta do meu tempo, vou tentar só apresentar e vou ver o que o senhor consegue nos responder aqui, então. A gente tem aí o PEMAC, o Programa de Melhor Acesso e Qualidade, né, repasse do governo federal. Eu já o questionei no ano passado por requerimento, uma demanda dos funcionários do ESF em geral no município, em específico eu cito do São Gonçalo, que eu visitei via gabinete itinerante e que a gente queria entender como é que está sendo a aplicação do recurso do PEMAC, uma vez que a gente entende que está na composição do programa, que ele poderia voltar como bonificação aos funcionários que estão cumprindo boas metas, realizando um trabalho muito bonito que eu pude verificar pessoalmente, inclusive, de mapeamento de todo o bairro, né, visitando as casas e tudo mais. Então, como está sendo gasto, a questão do PEMAC tinha só o valor isoladamente ali, mas eu queria entender de que forma ele chega para onde e para quem, né? Eu quero falar também aqui das casas de acolhimento no CAPS-AD. Recebi demandas da dificuldade de insumos. Os próprios funcionários do Torebran têm gasto o seu dinheiro próprio para comprar material de limpeza para limpar banheiro, né, na casa de acolhimento do pessoal que fica lá internado com as dificuldades e as questões relacionadas ao álcool, à drogadição e tudo mais. Quero falar de novo aqui também da ala psiquiátrica. Digo de novo porque já falei e fiz um requerimento, inclusive recente. Eu vivi isso, eu uso a saúde pública do município e há 3 semanas atrás eu estive no pronto-socorro municipal durante a madrugada. E junto comigo uma pessoa em crise, né, que colocava em risco ali todo o processo de medicamento. Eu estava recebendo medicação na veia e aquela pessoa, né, em um momento de crise, podia ali, né, trazer malefícios para as pessoas. Eu acho que até risco de contaminação é uma coisa grave que a gente gostaria de poder ver constar no orçamento público as intenções e as metas de trazer uma melhoria nesse sentido com relação à construção de uma ala psiquiátrica no pronto-socorro. Quero falar das especialidades também. Eu estou com demandas no gabinete desde agosto. O senhor sempre nos dá boas informações aí da eficiência, da celeridade, mas tem sido recorrente. Eu já falei isso ao longo do ano passado. Estamos aqui no início de 2018. Eu estou falando novamente porque acontece, continua acontecendo. Quero questioná-lo sobre o fundo do Conselho Municipal
Municipal de Saúde, programa 1009, dentro do programa de gestão da saúde no SUS, tem uma dotação de R$20 mil lá, e que eu questionei o Conselho Municipal e eles não viram a aplicação dela no ano de 2017. A equipe médicos de férias, né, na UBS, não tem quem reponha os médicos, e prontuário eletrônico, contrato, atraso do pagamento dos médicos. Senhor secretário. Vereadora, na verdade aqui nós temos quase 12 questionamentos, eu não sei se eu vou conseguir responder com o tempo, mas vou tentar aqui alguns detalhes. Em relação à ala psiquiátrica do pronto-socorro municipal, o que nós temos? Primeiro, desde 2013 nós fizemos todo um levantamento daquilo que seria importante a saúde mental do município. Retirar os psiquiatras da policlínica, porque não tem sentido, colocá-los eles nos CAPs. Fizemos o CAPI, quer dizer, ele acabou se tornando de fato algo que possa fazer o atendimento integrado, multidisciplinar. Criamos o CAPS AD3, que agora vai ser reconhecido pelo Ministério da Saúde e vai poder ter verba. Tudo isso é um processo muito moroso, e fizemos os nossos acolhimentos. Sem dúvida nenhuma, todo esse é um processo de descentralização, porque cada vez mais os pacientes não podem ficar nem no pronto-socorro internado e muito menos em internação em hospital psiquiátrico. Então essa é a nova demanda que nós temos para vencer. Esse é um tratamento que depende muito da ajuda familiar, então você precisa ter para com que o paciente tenha uma boa evolução e tenha um bom resultado no seu tratamento. São pacientes que, além da enfermidade que ele tem, levam um contexto social muito grave, isso é importante dizer. Sem dúvida nenhuma, em relação, então, com foco, o pronto-socorro municipal, ele já tem uma ala, nós somos a única unidade de saúde de emergência do Vale que tem psiquiatra 24 horas por dia, contratado, e que faz o atendimento. Na verdade, eu não me sinto feliz em dizer isso, porque isso já vem há muitos anos pela deficiência de vagas de leito oferecidos pelo governo do estado. O que nós temos 15 leitos, na verdade, mas 16 que está em contrato, mas temos só 15 no hospital universitário, onde tem uma demanda e uma grande dificuldade para a nossa internação. Então, o correto seria o paciente ficar em observação, não uma ala de internação no pronto-socorro municipal, e logo depois, quando a gente tivesse a possibilidade e verificasse a necessidade, fizesse a sua internação. E a internação hoje, pelos critérios, tanto do Ministério da Saúde, são critérios que o paciente não tem grande permanência. Então, são permanência curta dentro de uma unidade de psiquiatria, e esse paciente volta ao convívio domiciliar. Isso é uma grande dificuldade também, muitas vezes até para a pessoa, para a família, receber esse paciente que muitas vezes tem uma enfermidade mental grave. Em relação à especialidade, sem dúvida nenhuma, vereadora, é um problema que nós enfrentamos, não somente a Prefeitura Municipal de Taubaté. Recentemente eu recebi uma ligação do AMI de Caraguá, solicitando com que eu disponibilizasse ou pudesse informar ela profissionais que pudessem trabalhar lá, como em Lorena. Então existe uma dificuldade de uma empresa onde pode contratar um preço muito maior que a Prefeitura de Taubaté, e eles não têm especialista, reumatologista, pneumologista, oftalmologista. Nós estamos passando por esse momento, como também outras cidades e serviços de excelência, que são serviços geridos por uma OS, ou, por exemplo, uma autarquia, ou até empresas contratadas com fins lucrativos. Isso é a nossa realidade. Hoje nós sofremos com a contratação do oftalmologista. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma demanda muito grande e reprimida. Temos tido apoio da Universidade de Taubaté, fazendo as consultas, principalmente consultas dos pacientes que precisam verificar se você tem óculos, trocar o óculos, porque eu tenho uma simples sintomatologia ocular. Esses tipos de paciente nós estamos conseguindo atender, tanto que a informatização veio, e isso aconteceu há 2 meses, para com que a gente pudesse saber daquilo que é simplesmente uma consulta de rotina, daquilo que é doença. Então, hoje no sistema informatizado, quando você entra, o paciente precisa de uma consulta de rotina. Ele pode esperar, porque ele quer, muitas vezes, se o óculos dele precisa aumentar o grau ou diminuir, isso um tipo de consulta. Diferente daquele onde ele tem lá ambulatório de oftalmologia, que ele precisa porque ele tem a doença, e esse a gente está fazendo um atendimento muito mais rápido. Isso vai melhorar, então a gente tem que sempre
pensar no futuro e verificar no futuro aquilo que a gente tem de resposta, que muitas vezes não é aquilo que é imediato e que a população muitas vezes quer que seja de imediato, muitas vezes as outras pessoas, muitas vezes que desconhecem toda a parte e a dificuldade da gestão pública no nosso Brasil, dizer assim, que com o ambulatório médico de especialidade, que deve acontecer no final do ano, pelo menos é isso que a gente tem visto em reuniões na Secretaria do Estado, nós vamos ganhar um número muito grande de consultas mês, praticamente aí 800 consultas mês, e nós vamos poder fazer, inclusive, cirurgias oftalmológicas dentro do AMI, porque é um AMI+. Isso vai dar um grande salto. Então, a gente está esperando isso acontecer e tentando, de certa maneira, resolver isso. Em relação ao PEMAC, é um programa extremamente importante, um programa que eu creio que o governo federal colocou isso justamente para a gente qualificar, mas o nosso PEMAC foi usado para, na verdade, a gente ter folha, alguns materiais que foram utilizados, que é possível, inclusive, pelo Ministério da Saúde. A capacitação, o que nós tivemos, e a minha experiência, inclusive na Secretaria de Saúde, quando você fala, você não capacitou, muitas vezes a vontade de alguns até de se capacitar, né? De fazer cursos. Nós tivemos muito pouco procura desses funcionários para acontecer isso. Então, é só uma relação para a vereadora. Outro tema, eu acho que é relação aos insumos, né? Que você falou que lá no acolhimento estava faltando insumos. Vereadora, muitas vezes, de maneira pontual, falta alguns insumos, e até dizer, não é a secretaria que compra isso, é a própria prefeitura, que muitas vezes por uma questão de demanda. Lógico que nós temos a nossa dotação certinho da Secretaria de Saúde. Mas existe algo que é muito relevante, acontece bastante. Eu tenho chamado muito a atenção da nossa coordenação. Muitas vezes nós temos alguns fatos que acontecem assim, eu não tenho um cobertor, nós temos vários, mas não foi pedido. E muitas vezes, dentro desse processo, quando alguém nos reclama, o importante dizer para a vereadora, para a nobre vereadora, é que a gente tentar mudar essa forma, muitas vezes, de entregar esse cobertor, na forma da gente entender as demandas, na forma da gente poder solicitar. Então, muitas vezes, a grande maioria, eu tenho essa dificuldade. Uma dificuldade muito grande, quando eu dou esse exemplo, é de medicamento. Eu tenho medicamento na minha farmácia e a pessoa esqueceu de colocar. Quando ela entrega para o paciente, ela esqueceu de colocar no sistema informatizado. Lá no meu almoxarifado, na hora de repor, porque isso é informatizado, não é feito mais de maneira manual, como se fazia anteriormente, está tudo ali, a gente sabe. Inclusive no nosso prontuário eletrônico no pronto-socorro municipal, hoje você acessa e sabe o que o paciente recebeu de medicamento no último ano. Isso é um grande avanço. Inclusive do exame laboratorial também já está constando. São detalhes muitas vezes invisíveis que a gente acaba não comentando. Simplesmente não colocaram e lá está enxergando e nem entregou. E aí ela fala, não entregou, mas muitas vezes é um ato ali. Então, aí vem o PEMAC para poder não somente gratificar por meta, mas muitas vezes de poder fazer uma conscientização desses funcionários no sentido dessa preocupação, né? Eu acho que é uma questão de preocupação e de saber aquilo que, na verdade, a população precisa. O Conselho de Saúde, eu acho que foi destinado uma verba de 20 mil, eu não me lembro exatamente, porque outros anos foram um pouco maior, nós tivemos anos, eu acho que anteriormente. Todas as solicitações do Conselho Municipal de Saúde, elas chegam, muitas vezes o Conselho, ela envia para nós solicitações que muitas vezes inviabiliza até a compra, né? Mas elas são atendidas. E algumas coisas muitas vezes ela acaba ficando entre você fazer a solicitação e a possibilidade até de você fazer a licitação, mas esse orçamento é sempre respeitado. Eu tenho uma pessoa, o gerente da área da saúde, que fica responsável por essas solicitações perante ao Conselho Municipal de Saúde. Eu cometi uma falha aqui, antes de passar a fala para a vereadora, eu teria que ter encerrado as inscrições. Então, corrijo agora, tá? Encerrado as inscrições. E
E o próximo vereador inscrito, o vereador Digão. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor secretário, diretor de saúde, Conselho Municipal de Saúde, munícipes aqui presentes, funcionários também da Secretaria de Saúde e os telespectadores também que estão acompanhando. Realmente os números apresentados pelo Glauco ali agora mostram a evolução da Secretaria de Saúde, mostram alguns números apresentam uma elevação muito grande nos atendimentos. É notório também a gente presenciar no dia a dia as próprias prédios públicos sendo reformados, dando mais dignidade, dando mais estrutura para que os servidores possam cumprir as suas obrigações num ambiente mais saudável, num ambiente mais propício para que ele possa executar a sua função. Vejo essa questão da informatização, uma coisa que a gente sempre brigou aqui, sempre questionava-se por que não existia. Nós sabemos que também não é tão simples assim, da noite para o dia você resolver, e a gente entende isso também, que todo tem um trâmite, todo tem uma questão logística, de compra, de desenvolvimento do próprio software ali que possa funcionar amplamente aqui dentro da secretaria e que possa atender de uma forma eficácia todo o contexto da saúde aqui do município de Taubaté. Isso a gente fica feliz em ouvir que está com passos largos e melhorando cada vez mais essa informatização, porque isso dá dinamismo, isso dá rapidez, isso dá melhor atendimento à própria população. Uma coisa que eu quero elogiar aqui, senhor secretário, é a questão da farmácia. Nós temos percebido uma rapidez muito grande no atendimento, nós temos percebido também uma evolução, principalmente em medicamentos controlados, às vezes para 1 mês, estão dando às vezes para 2 meses, 3 meses, para que possa beneficiar a pessoa não ter que vir ao centro da cidade todo mês atrás daquele medicamento que ela necessita para o seu dia a dia. Então eu quero deixar esses parabéns à secretaria, porque a gente vê isso no dia a dia com a população, não reclamando nesse sentido. É lógico que questões de alguns medicamentos pontualmente que possam faltar, isso é difícil resolver e não vai resolver nunca. Pode diminuir uma margem significativa disso aí, mas a gente sabe também que evoluiu muito essa questão e tem beneficiado a população taubatiana. Me chamou a atenção na apresentação também uns números apresentados, a questão da policlínica, os exames laboratoriais e o CAPS, um número bem abaixo de quadrimestres anteriores. Eu queria só depois deixar esse questionamento, doutor João. A policlínica, exames laboratoriais e o CAPS. Um número assim, relativamente bem abaixo dos anteriores, tá? Então isso me chamou a atenção, porque são serviços principalmente essenciais à população e que a população consome bastante, usa bastante e necessita desses atendimentos. Então a policlínica, outros também me chamaram a atenção, mas é um percentual menor. Algumas coisas estão mantendo o equilíbrio e as 3 policlínicas, exames laboratoriais e CAPS me chamou um pouco a atenção em relação aos números. No resumo, fiquei contemplado com a fala da vereadora Lorene e estou satisfeito pela apresentação. Vereador, vou tentar também responder de maneira breve. Em relação à farmácia, eu acho que a gente, não somente o vereador, mas eu também tenho que parabenizar a equipe, né, com a Ana Josefina, a Cristina, né? Eles vieram até a minha sala e me pediram com que os pacientes que pudessem e estavam, na verdade, tomando esse medicamento há muito tempo, os medicamentos que a gente sabia que eram feitos mesmo, a gente pudesse não só ofertar 1 mês, mas ofertar 2, 3 meses. Foi, na verdade, como é que eu vou te dizer? Foi uma pequena amostra que nós fizemos e eu acho que está dando certo. Às vezes a gente nem anuncia, isso é uma questão muito interna. Em relação à informatização, eu sempre falo aqui que é um sonho de todo gestor. Fazer informatização em uma cidade de 300 mil é muito difícil.
pouco conheço cidade do porte de Taubaté que esteja totalmente informatizado. O sistema ele precisa ter uma internet rápida, o sistema precisa ter uma quantidade de computadores. E vereador, em 2013 nós não tínhamos computador na Secretaria de Saúde, né? O senhor conhece toda essa história muito bem, e hoje nós passamos de 600 computadores próprios da Secretaria. Isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que muitas vezes as pessoas não imaginam que cada local a gente precisa fazer um investimento. Mas não é somente isso, o pior de tudo é poder fazer com que as pessoas possam, sem dúvida nenhuma, sentar no computador e fazer com que o sistema informatizado e prontuário eletrônico funcionem, né? Esse é um grande trabalho. Iniciamos pelo Pronto-Socorro Municipal, que já tem o prontuário eletrônico. Estamos agregando ao Pronto-Socorro Municipal outras unidades, como a Policlínica Infantil, como o AMI, como as 27 unidades ISF, para com que o sistema todo, em 2019 até 2020, ele possa estar. Eu imaginei que em 4 anos eu pudesse fazer tudo isso, mas eu também não imaginava tantos desafios que iriam aparecer durante esse período. Então, nós temos que continuar trabalhando. Eu acho que em 2020 a gente vai poder estar com um sistema muito mais forte do que nós estávamos em 2013, isso sem dúvida, mas com pequenas finalizações. Em relação ao atendimento, em relação à policlínica, que eu acho que é o mais gritante, quando eu vi policlínica, eu mandei chamar o meu responsável. Eu falei, o que aconteceu? É isso, não acredito que estava... E eu já sabia que nós tínhamos tido alguns interpéries com uma doença de 2 profissionais de uma mesma área, que é a área de oftalmologia, que foi um grande desafio durante esse ano e com dificuldade de contratação, inclusive, de outros profissionais oftalmologistas na nossa cidade. Mas não foi somente isso. Temos que computar a Policlínica Infantil, porque a Policlínica Infantil fazia parte no ano passado dentro da Policlínica. Então, se você somar, dá praticamente 19 mil, que seria uma perda. Daí eu poderia explicar com as férias, com a perda dos profissionais que nós tivemos, tanto de oftalmologia como também de outros profissionais. A comparação é sempre do 3º trimestre, então eu não posso comparar com os outros, eu comparo com 2016. Nessa comparação que nós tivemos foi um número maior de médicos que, por infelicidade, saíram de licença maternidade e por motivos de doença. Esse foi o grande motivo dessa diminuição, mas some com a policlínica. Em relação ao CAPS-I, que é o mesmo questionamento, que o outro é um questionamento que eu posso explicar de uma maneira mais tranquila. O CAPS-I nós tivemos também perda de funcionários, é um ano que muitas vezes você deixa de fazer e reorganiza todo o sistema, então em dezembro nós tivemos uma produção muito diminuída. Então nós tivemos, sem dúvida nenhuma, profissionais que não eram e no ano anterior não fizeram atendimento esse ano, 2017, não, e também todo esse matriciamento, todo esse acolhimento que foi feito em dezembro. Eu acho que eu respondi, deixei alguma coisa? Do exame laboratorial... A diminuição da queda foi justamente num período de transição, né? O vereador sabe que durante um período, com a transição, nós tivemos o bom senso de manter a urgência e emergência, todos os exames de anatomia patológica. Nós não paramos, não ia parar o preventivo, as biópsias, que seria, na verdade, causar um malefício à população. Fizemos sim, durante um período, uma época de planejamento, algumas pessoas deixaram de fazer seu exame laboratório e aí fizemos uma grande força-tarefa, ligar para todas essas pessoas, contratamos pessoas para poder ligar para essas pessoas que não foram, chamar as pessoas que estavam em fevereiro, janeiro, para poder fazer em dezembro. Mas, vereador Digão, tivemos, mesmo com a ligação e confirmação do exame mais rápido, um número expressivo. Teve dias que nós chegamos a ter 30% de falta dessas pessoas que receberam sua ligação e não foram. Por isso até que nós lançamos agora o nosso SMS para poder avisar essa população e lembrá-lo. O mais importante, desculpa, vereadora Goretti, é que quando ele faltar, ele vai receber um SMS dizendo que ele faltou. E eu acho que isso vai fazer com que ele tenha, pelo menos, a consciência que ele prejudicou a pessoa que estava esperando que seria o próximo no sistema informatizado. Próxima vereadora, vereador Bob. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite ao público presente aqui na Câmara Municipal de Taubaté.
A minha pergunta também, doutor João, é pertinente à questão dos sistemas de informatização. A gente tem acompanhado perto do que era antes, progrediu bastante e muito. Pulou aí de quase, agora o senhor deu a informação, quase 600 computadores. Mas a gente vivencia no dia a dia a dificuldade do munícipe que vai marcar muitas das vezes a consulta, e não foi dois, foi vários munícipes que falaram que aconteceu em vários PAMOs na cidade de Taubaté, que é a falha do sistema. Quando cai o sistema, o atendente fala para o munícipe assim, não posso marcar porque caiu o sistema. Gostaria de perguntar para o senhor se não tem como ou condições de implantar um plano B quando acontecem essas situações. Tem pessoas que já me ligaram e falaram, são 10 horas da manhã, caiu o sistema, eu não consigo marcar a consulta durante o dia todo. Se não voltar o sistema, eu não marco minha consulta. E a gente vê que pessoas ficam na fila 3 horas, ficam 2 horas aguardando o sistema e não sabe quando o sistema vai voltar, e até agora a gente não conseguiu identificar um plano B para esse fato desse sistema informatizado. Outra pergunta que eu faço para o senhor, eu visitei no dia de segunda-feira, o PAMO lá do Novo Horizonte, e lá eu ouvi alguns relatos de algumas pacientes gestantes que estavam passando por consulta com enfermeiros. Eu gostaria de saber se é normal esse procedimento ou se o enfermeiro também pode realizar esse tipo de atendimento. Vereador, em relação ao sistema informatizado, e aí como o senhor acabou fazendo 2 questionamentos, 2 perguntas, eu posso prolongar um pouquinho mais. O sistema informatizado, sem dúvida nenhuma, nós temos que fazer o plano B e C. B e C. É o seguinte, vereador, tanto o sistema de informatização e a internet não é, na verdade, da Secretaria de Saúde, mas da Prefeitura Municipal de Taubaté. E temos um outro problema que é referente ao Xerox, que vai nas unidades de saúde. Então, quando a gente fala, olha, eu vou querer o prontuário eletrônico lá na frente, hoje eu estou esbarrando um sistema de internet com dificuldade, e aí nós vamos fazer uma licitação própria para a Secretaria de Saúde para ter internet mais rápida, porque o sistema necessita de algo mais rápido, e um sistema onde toda vez que a gente faz a informatização, acredite ou não os senhores, nós vamos gastar muito mais papel, porque tem que documentar e o sistema tem que ficar informatizado. Então nós devemos fazer também uma licitação para com que essas cópias sejam somente da Secretaria de Saúde. Então é o plano B e o plano C. E aí é sempre aquela velha situação. Nós precisamos fazer isso devido à nossa demanda que está aumentando, fazer um planejamento e achar uma dotação própria para a gente poder executar essa licitação. É um processo muito difícil. Agora, nós crescemos muito, sim, na parte da informatização. Hoje o medicamento, hoje o pronto-socorro municipal e mais. Todos sabem que nós passamos de um contrato onde tinha 10 unidades que faziam o exame de laboratório. Então, 10 unidades, onde o exame de laboratório era feito a coleta nessas 10 unidades, que eram SF. No contrato novo com a Científica Lab, nós estamos agora com 21 unidades, inclusive, vereador, a policlínica infantil, você sai de lá e faz o exame na policlínica infantil, porque sempre teve o problema da criança, ela sair e coletar no seu PAMO, era com muita dificuldade. Passamos de 10 para 21 unidades de coleta própria. Agora, dia 15, nós passamos o seguinte, todas as 6 unidades que fariam o agendamento à tarde no Morisco, o que aconteceu? Com o sistema informatizado, e aí por isso que eu peguei o gancho do exame laboratorial, com o sistema informatizado, você sai dessas 6 unidades e já faz o agendamento da data da sua coleta. Então você não vai mais à tarde, você faz o agendamento. E isso facilitou enormemente para a população. E é um trabalho árduo, porque eu preciso qualificar as pessoas, fazer mudança de todo o nosso programa. Dia 1º, vereador, e não no dia 15, como eu já tinha comentado, inclusive na rádio, quando me fizeram esse questionamento, era a data para com que acontecesse isso no Fazendinha. Mas eu acabei de receber hoje que dia 1º estará também informatizado o agendamento de todas as 8 unidades que fazem o exame no Fazendinha. E em abril, quando a Científica Lab, por contrato, colocar as 3 locais, um no Morisco, o outro na região do Três Marias, e o outro aqui central,
nós vamos ter nessa unidade central, que fica ali na Padre Feijó, o sistema de agendamento. Ninguém vai precisar mais ir à tarde, vai ser tudo de maneira informatizada. E aí o resultado, no próximo semestre, ele estará disponível no prontuário eletrônico. O médico pode tirar na própria unidade de saúde. Isso dá trabalho, gente. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas envolvidas nesse trabalho. Mas é fazendo de uma forma pequena que a gente consegue um resultado tão grande. Em relação ao Novo Horizonte, o atendimento do Novo Horizonte. Nós tivemos de uma maneira até pontual, mas foi algo extremamente desagradável que aconteceu no Novo Horizonte, onde nós tivemos um médico do Sistema Mais Médicos que pediu demissão. O governo federal leva 45 dias para repor, muitas vezes um pouco mais. Eu não posso contratar e colocar lá, senão o governo fala, você já contratou? Cancela o Mais Médico. E aí a gente pega profissionais e coloca lá de maneira de hora extra ou para poder fazer a agenda até vir o médico do Mais Médico, né? E por uma questão até da recepção, até a funcionária nova, ela não teve muito traquejo, algumas pessoas chegavam e falavam, olha, eu queria passar no clínico. Não, o clínico não tem. Tinha o clínico. E quando chega alguma criança, tinha consulta para uma semana com os 2 pediatras nossos no Novo Horizonte, que poderia ser feito, como também do ginecologista com 15 dias. E, infelizmente, a dificuldade, na verdade, de colocação à população levou um certo desconforto. Isso já foi corrigido, nós estamos com atendimento do clínico 2 vezes por semana e essas pessoas, até chegar ao generalista, fazendo atendimento. Na fase inicial, o enfermeiro pode sim fazer atendimento. Na verdade, o Ministério da Saúde preconiza com que ele faça o primeiro atendimento antes de passar pelo médico. O acompanhamento pode ser pelo programa Mais Médico ou do programa do SF, de um médico que é contratado pela prefeitura, ou você pode fazer pelo seu próprio ginecologista, no caso dos PAMs. Senhor secretário, eu não poderia também de fazer o uso da palavra nesse momento, quando o senhor fala, vereadora Lorene questionou a questão da psiquiatria, e eu lembro que foi uma luta muito grande nossa em conseguir que essa ala pudesse ser utilizada lá no HU. E então gostaria que deixasse mais claro qual é a dificuldade, né, que nós já fomos até visitar, está adequada, um lugar bom, tranquilo, então eu não entendo muito bem, agora a gente teria esse momento. E uma outra situação, o senhor coloca aqui que a Científica Lab, se eu estou ligado, está dando microfone, a Científica Lab estaria então com atendimento no Jardim das Nações, que é a sede, né? Aqui. Três Marias e Morisco. Então, de momento, eu até quero pedir para a gente poder fazer um estudo mais tranquilo depois, marcar aí, porque acho que é o momento da reivindicação. Eu vou citar a parte alta, Três Marias, por exemplo. Então, os moradores da parte alta, todos teriam que ir ao Três Marias, certo? Porém, nós temos a dificuldade de ônibus. Por exemplo, quem mora no Belém, Imaculada, e vai até o Três Marias, não existe ônibus. Quem tem seu carro, a condução, tudo bem, mas não são todos. Então, acho que deveria de repensar isso e conciliar com a situação do ônibus, para não dificultar, porque quem geralmente vai fazer tem um jejum, pessoas idosas, tem dificuldade. Então, nós precisaríamos pensar nesse momento, o senhor pode até, de repente, deixar uma brecha aí para a gente poder ir rever essa situação. Entendo, Morisco, mesma coisa. Então, já que eles estão começando, eu sugeria que pudesse ser repensado essa situação.
Vereador, em relação à clínica psiquiátrica, o que nós temos uma grande dificuldade é a fala entre o grupo de psiquiatras do Pronto-Socorro Municipal e o grupo de psiquiatras do Hospital Universitário. Vai falar, não, é uma questão da Prefeitura com o Hospital Universitário. Não, se trata de uma indicação de todos os secretários de saúde quando a gente faz a reunião lá na DRS. Então, não é a particular do município de Taubaté. Isso deixar muito bem claro. Pela formatação daqueles pacientes que podem ser internados no hospital. Mas eu acho que isso é uma questão de conversar, discutir e tentar resolver. Em relação ao exame de laboratório, hoje nós estamos disponibilizando à Científica Lab os locais para com que ela faça a coleta. No período contratual, que deve estar vencendo há 1 mês, 40 dias, ela vai ter que ter a sede com recurso próprio da empresa na região do Morisco, na região do Três Marias e na região central. E aí esses laboratórios que são de custo deles, nós vamos poder fazer o atendimento, um atendimento muito, na verdade, diferenciado, porque é uma clínica só para coleta. Hoje nós estamos fazendo num local que funciona para você fazer atendimento, funciona para você fazer atendimento de especialista, para você fazer o curativo, mas a população entende que nós estamos avançando muito no sentido de dar um maior conforto. Hoje nós estamos pensando, e aí o pensamento é o seguinte: quando eu tiro uma região e coloco na outra, eu preciso saber se a outra tem a capacidade para poder absorver. Se eu, por exemplo, tirar lá do Três Marias e colocar na região central, eu tenho uma grande dificuldade, porque a região central são 10 postos de saúde. Mas isso não quer dizer, vereador, que não é possível. Sem dúvida nenhuma, hoje nós estamos numa fase de interação, uma fase de poder melhorar esse atendimento. E sem dúvida nenhuma, a gente vai levar isso de uma forma técnica e pensar nessa possibilidade. Agora, em relação ao exame de laboratório, o que nós pretendemos no final desse ano é com que o sistema esteja todo informatizado, inclusive os laudos da empresa SPX que fornecem os laudos, tanto de mamografia, com laudo de ultrassom, ele esteja também em anexo com possibilidade do médico poder fazer essa visualização. Bom, encerrada a fala dos vereadores, passamos agora aos munícipes. A primeira inscrita é Maria Elizabeth Prado, que representa aqui o Comus. Bom, pode puxar. Boa noite a todos os presentes nesse dia. Eu já vou direto aos questionamentos, para a gente não perder muito tempo. A princípio, a primeira coisa que eu queria ver a possibilidade dessa apresentação aqui, em alguns equipamentos, se é possível acrescentar a demanda reprimida, a lista de espera. Por exemplo, na saúde bucal, no Quality, se é possível também acrescentar esse detalhe na apresentação para ficar uma coisa mais clara, para a gente saber quantas pessoas estão aguardando esse tipo de atendimento. E, assim, não ficou muito claro para mim a questão da informatização. Se a informatização está sendo feita em alguns locais pontuais, por que ela falha? Por que ela não está acontecendo? Nas minhas visitas que eu tenho feito por aí, a reclamação é constante. Olha, eu pude presenciar no Quiririm, no Pão São João e no Alto São Pedro. As situações assim muito complicadas, principalmente para os funcionários, porque eles ficam ali aguardando para ter acesso ao sistema e o sistema fica ali sempre parado, atualizando e nada acontece. Eu vi casos de um senhor que foi chamado pelo PAMO da região, que ele estava aguardando o atendimento de um ortopedista, que ele está com um problema sério na perna, e aí o postinho chamou ele, a sua vaga apareceu. Quando essa vaga aparece, a pessoa tem que se dirigir ao PAMO a qual pertence. Chegou lá, a vaga que apareceu para ele era de um gastro. Ele ficou sem entender nada, né?
tudo bem, é um problema, né, de comunicação, alguma falha humana, mas eu acredito que essa falha humana ocorreu pelo fato de estar esse sistema meio confuso e não funciona e está sempre parado. Inclusive, vou fortalecer aqui aquilo que o Bob falou, do PAMO Novo Horizonte. Eu estive lá, rapidinho, eu estive lá 3 vezes. Primeira vez foi pela falta de ginecologista, reclamação, aí até entrou em contato com a doutora Adriana, foi dito que a ginecologista estava mesmo faltando e ela estava fornecendo atestado médico. Bom, aí a gente não pode fazer muita coisa, já que ela está justificando as faltas, o que é muito triste, né, por uma situação dessa, porque quando a pessoa é agendada para ir no médico, ela precisa ir no médico. É rapidinho agora só vou concluir. E outra coisa, o PAMO Novo Horizonte, ele aumentou demais a quantidade de pessoas de atendimento ali. A equipe está, assim, se debulhando para conseguir fazer o atendimento. Eu gostaria de dar uma sugestão, fazer uma readequação ali na região, tipo pegar ali a CECAP 4, que é ali do lado da Araia, e mandar para o Quiririm. Mas isso depois do sistema do Quiririm voltar a funcionar, porque a moça estava com uma pilha de ficha lá para arquivar e não conseguia de jeito nenhum, ela não tinha tempo. Porque as pessoas recebem a comunicação que conseguiu a vaga para alguma consulta, eles vão lá, eles ficam esperando e não conseguem aquele papelzinho. Então é isso. Em relação ao ESF, né, Novo Horizonte, na verdade lá é um ESF e é um PAMO. O que nós temos lá? Nós tivemos lá uma demanda muito grande, principalmente nessa época, referente à coleta de exame e à vacina, a vacina da febre amarela. Que causou muitas vezes um desconforto, porque o PAMO, apesar de não ser um PAMO pequeno, é um PAMO que o excesso dessas pessoas que procuraram causaram um desconforto de atendimento. Mas veja bem que coisa muito interessante. Essa ideia é muito boa, tanto que já foi feita. Então, assim, nós tivemos o planejamento, nós colocamos uma parte no Quiririm, outra parte no Bonfim, se não me falha a memória. Eu até estava tentando achar aqui para dar uma informação maior, mas eu não consegui achar no recado anterior essa divisão. Mas olha, não é fácil fazer isso, não é fácil. Toda vez que a gente muda algum local, muitas vezes uma rua, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. É sempre muito difícil. E esse trabalho foi feito com o Botossi. O Botossi foi lá, conversou com os líderes, perguntou sobre essa mudança e, sem dúvida nenhuma, nós estamos numa fase assim de receber críticas. Então, isso já foi feito. Agora, o que se pensar mais tarde sobre a unidade do Novo Horizonte? Como todos sabem, o ano passado nós fizemos o processo licitatório. Infelizmente, por motivos técnicos, teve que ter o cancelamento. Não é do setor da Secretaria de Saúde, mas do setor de obras. E esse ano nós estamos fazendo a licitação para a UBS lá do CECAP, que vai substituir o Novo Horizonte. Então vai ser uma UBS mais semelhante à do Morisco e semelhante também à do Fazendinha. E isso vai acabar com a parte estrutural, vai ser um local mais amplo com que a gente possa. E vamos levar assim, de maneira descentralizada, os especialistas para aquela região. Isso vai nos ajudar muito. Agora, Beth, você tem toda a razão, nós temos um grande problema com a internet. A internet, repito, não é contrato da Secretaria de Saúde. E nós estamos fazendo um processo licitatório para com que essas internets sejam mais rápidas. O que é uma terceirizada. O que nós temos que fazer muitas vezes é uma grande dificuldade de achar orçamento que seja plausível ao orçamento da Secretaria de Saúde e verificar todo um sistema. Então o levantamento já foi feito, nós estamos no processo de orçamento para poder licitar a rede de internet, mas não da prefeitura, mas próprio da Secretaria de Saúde. A próxima a fazer uso da palavra é a Adriana Fux.
Gorete, boa noite. Antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de fazer 3 elogios ao secretário de Saúde, que não contasse do meu tempo, por favor, senão daí eu não consigo fazer as minhas perguntas. Tá bom. Então vamos lá. Dr. João Hebran, eu gostaria de te parabenizar pelo excelente funcionário que você tem lá na sua Secretaria de Saúde, chamada Delmar, que ela trabalha assim com o coração. Eu gostaria que todos os servidores fossem assim, né? Seria o ideal. Então, parabéns, porque ela é uma pessoa que você deve manter perto de você. Ela é ótima. 2, eu queria parabenizar de novo a eficiência do SAMU, tá? No atendimento na área rural. Porque se meu irmão hoje está vivo, eu tenho que agradecer ao pessoal do SAMU, né? Porque eles foram muito ágeis e muito hábeis no atendimento feito para o meu irmão. E eu agradeço muito. E a gente, quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar mesmo. E por terceiro, eu quero agradecer e elogiar o Dr. Glauco, que eu liguei num dia para ele, fora de horas, né? E ele me atendeu prontamente. Muito obrigada, viu, doutor? Não vou esquecer nunca esse carinho que o senhor teve comigo de me atender fora de horas mesmo. Mas vamos lá. Dada a realidade de ausência de insumos como seringa e insulina no CEMUME e diante da competência da compartilhamento entre município, estado e União para tratamentos de doenças crônicas, tal qual a diabetes, por que a falta desses insumos? Né? Se tem um compartilhamento entre estado, né, município e União, por que está faltando esses insumos na farmácia? Eu sou obrigada a discordar do vereador Digão e do senhor em relação à farmácia, porque estão faltando vários medicamentos em vários locais. Então, a gestão da farmácia, ela não está tão boa quanto poderia ser, né, para os nossos munícipes. Eu sou obrigada a discordar, entendeu? De tantas denúncias e reclamações que têm nos chegado no nosso grupo do que podemos fazer para melhorar Taubaté. Então, eu gostaria de saber, né, quais são as providências que o senhor tomará em relação a isso. Em outra audiência pública, né, nós fizemos uma denúncia com relação a SPX para o senhor. Além do amontoado de pessoas que continuam a mesma coisa, fazem marcação quase que no mesmo horário, para gestante, para idoso, para criança, enfim, para todos, né? Além de continuar da mesma forma, né? Agora nos chegou a denúncia de que os exames estão sendo trocados. Exames de mamografia. Veja bem, uma mulher não tem problema de câncer e aí vem para ela um exame trocado da SPX, dizendo ali que ela tem um câncer de mama. Isso é uma coisa muito preocupante, porque a pessoa, você se imagina na posição da pessoa, por que está acontecendo isso? Quem que está fiscalizando o que está acontecendo na SPX? Se da outra vez a gente já fez essa reclamação e continua do mesmo jeito. Eu gostaria de saber qual é a atitude e o que será, o que será feito para sanar esse problema. Com relação à nova empresa, né? Adriana, eu quero dizer para você que eu aumentei 1 minuto. Foi compensado 1 minuto a mais. Não, já foi. Você já usou tudo. Usou 4. Pede alguém para fazer para você. Eu não posso abrir a sessão. Mas foi 1 minuto a mais, tá bom? Em relação aos elogios, eu agradeço os elogios, tanto a Elmar como o Glau, como o SAMU. Realmente existem pessoas bastante motivadas, educadas na Secretaria de Saúde que possam e que fazem, na verdade, um atendimento mais pessoal, um atendimento muitas vezes mais próximo de alguns indivíduos e da população de maneira geral.
Em relação aos insumos lá do CEMUME, eu vou novamente assim, existem pessoas que concordam e discordam, isso é democracia. Sem dúvida nenhuma, a fala do vereador é extremamente pertinente quando ele diz que vamos ter pontualmente dificuldades em alguns medicamentos. Muitas vezes falta insumo, a empresa não entrega, a gente notifica, multa, leva a empresa e o medicamento está lá e a gente não pode comprar. Isso é uma questão jurídica. Muitas vezes a gente faz o pedido e por uma questão inclusive de ordem a gente tem uma reserva, essa reserva muitas vezes é aumentada no pronto-socorro municipal, quando a gente tem um quadro, por exemplo, principalmente nas épocas de maior número, por exemplo, de pneumonias, resfriados, a gente até faz o planejamento, mas muitas vezes fica difícil. Cidades que fecham, nós tivemos o problema de algumas cidades aqui da região que fecharam o pronto-socorro e todo mundo começou a vir para Taubaté. Então, de maneira pontual, isso é muito difícil fazer gerenciamento. Nós fazemos a ata de registro de preço, a ata a gente utiliza tanto do governo federal como do governo do estado, e aí sim, é dessa forma, de uma maneira transparente, né, evitando todo o histórico que o município de Taubaté tem, a gente encontra dificuldades muitas vezes por alguns produtos. Sobe no mercado, a gente precisa comprar numa tabela, ninguém quer vender por essa tabela, então a gente não consegue comprar, mas a população não imagina que eu só posso comprar ou fazer uma compra mais direta depois de 2 certames fracassados, que demoram 4 meses num processo na gestão pública. O que eu posso dizer para você é o seguinte, aí deixar muito bem claro, em relação à insulina que você está falando, é a Lantus. Nós tivemos uma dificuldade de entrega do produto, assim que eu cheguei de férias eu constatei isso, em 2 dias, até teve alguns vereadores que me ligaram a respeito disso, em 2 dias chegou a insulina e já foi distribuída à população. Em especial a agulha que você está falando significa o seguinte, essa denúncia de uma pessoa que pegou todos os produtos, insulina, Lantus, que por sinal o governo federal não faz o aporte e nem o governo do estado faz o aporte, o município, por determinação do prefeito municipal, faz o aporte dessa insulina, que é uma insulina especial, para a gente não deixar essa população que precisa disso. Tantos que você não imagina o número de pessoas que tratam na rede particular e que fazem uma consulta no público somente para ter a receita desse produto. Nesse caso, ele queria uma agulha, que era uma agulha onde você liga para uma empresa, a empresa dá através de uma caneta e você coloca uma agulha. Nós optamos por fornecer essa agulha, nem está no rol do Ministério da Saúde, mas nós optamos por fazer. E não tem nesse momento, ela está para chegar daqui a 2 dias, nós vamos ficar um lapso de 3 dias. Essa pessoa recebeu a agulha até o dia 28, porque o nosso sistema é informatizado. E quando ele soube que não está, fez toda essa avaliação. O que eu posso dizer para você é o seguinte, nós fornecemos, somos a única cidade a fornecer essa agulha e existe sim a seringa que você pode pegar com a agulha própria, que na verdade, muitos sabendo quando acontece isso, porque é uma agulha específica, acabam fazendo, sem nenhum desconforto na aplicação. Então essa é a grande verdade. Eu soube isso hoje, soube por sinal, porque a Beth, tudo que acontece, ela me manda e a gente investiga. Porque eu sempre faço isso. A Beth sabe que a minha equipe tem que responder as dúvidas. Se nós tivermos um erro, vamos tentar corrigir, isso é humano. Agora, em relação ao exame de mamografia, eu preciso que você faça o nome da pessoa, o que aconteceu, nós vamos mandar para a SPX. Eu não tenho como controlar, eu tenho como punir a empresa se eu constatar o erro. É dessa forma que nós temos que trabalhar. Então, faça a sua reclamação ou por meio do Comus, ou até melhor, pela ouvidoria da saúde, essa reclamação é enviado para a empresa. Se houver erro, a empresa tem que corrigir esse erro. E se for repetitivo, nós podemos inclusive fazer notificação e multar a empresa. Próxima inscrita é a Pete Passos. Boa noite a todos aqui presentes. Bom, hoje eu vim falar primeiramente sobre a UPA São Marino, né, que a demanda de reclamações está bem grande.
temos várias denúncias de não haver kits de cobertores e lençóis. Eu já havia conversado com a Beth, mas Beth, infelizmente, a dificuldade ainda sobre os kits está acontecendo, tá? Várias denúncias também em relação ao atendimento médico. E bato na tecla da nossa amiga Edilene Esteves sobre vários leitos que não estão em funcionamento. Dito isto, qual a providência que o senhor tomará, né? E em qual o prazo isso pode acontecer? Venho falar também sobre a parte de alimentação, tá? Dos funcionários e médicos. No PSMT, existe uma distinção de comida servida para médicos e enfermeiros. A mesma é fornecida pela Manhattan, de excelente qualidade. E para os pacientes e os 78 servidores, é fornecida uma comida... Obrigada. É fornecida uma comida de baixíssima qualidade, que é pela CSA Califórnia. A pergunta que não quer calar. Por quê? Qual a providência a ser tomada em relação a isso? Volto a uma pergunta ao senhor Dr. João Hebran, da última vez que estive aqui, no dia 22 de agosto de 2017. No dia 31/5/2017, Lê Rodrigues falou sobre as ambulâncias e não obteve respostas. No dia 22 de agosto, Lê Rodrigues citou novamente sobre as ambulâncias. E o senhor falou que seria renovado e alugado novas ambulâncias, né? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2018. Eu pergunto novamente como ficou a renovação da frota das ambulâncias que seriam alugadas. As ambulâncias se encontram no estado caótico, inadequadas para transitar e transportar munícipes, sem suporte de oxigênio, bancos soltos, muita ferrugem, vidro quebrado. Vamos lá. Em relação às ambulâncias, vou começar pelo final. Quando a Leia fez o questionamento a respeito das ambulâncias, o que eu disse para ela é que nós iríamos comprar as ambulâncias, que nós tínhamos emenda, inclusive da vereadora Goretti, e que nós tínhamos a possibilidade de comprar 2 ambulâncias. O que aconteceu foi que num processo de licitação que aconteceu em dezembro, ninguém apareceu. Não teve empresa. As empresas que fizeram o orçamento não apareceram para fazer o processo, então foi deserto. Isso levou a Secretaria de Saúde a esperar o período, que é o período de janeiro, reapresentar. Então nós já temos uma nova data para poder fazer a licitação. Agora, o que nós fizemos? Eu já assinei a requisição, quase um valor de R$70 mil para poder fazer as manutenções dessas ambulâncias que estão agora. Quer dizer, trocar pneu, fazer a necessidade, eu não entendo disso, porque isso tudo é o setor de frotas, né? E nós estamos com essa licitação agora e por intermédio até de alguns vereadores dessa casa, eu não quero citar nominalmente, nós temos 3 ambulâncias que foram doadas por deputados, então 3 deputados doaram ambulância, o valor de R$100 mil para o município de Taubaté. E também temos da deputada uma ambulância no valor de R$170 mil. Qual é o planejamento? A requisição feita e a reserva já feita para arrumar as atuais ambulâncias. A licitação dessa ambulância com recurso próprio. 3 ambulâncias que já foram, inclusive, colocados no sistema do governo do estado, isso é deputado estadual.
para comprar agora esse ano. E mais uma ambulância de R$170 mil, que o dinheiro, inclusive, já está depositado, que nós estamos fazendo, na verdade, a liberação pelo Ministério. O Ministério manda dinheiro, pede para a gente fazer um plano, ele analisa, logo depois disso, na verdade, a gente pode fazer a licitação. Então, esse é o planejamento, arrumar o que está, comprar 4 ambulâncias e mais uma ambulância maior com nessa verdade, essas emendas, tanto do deputado federal como do deputado estadual. Em relação ao cobertor, eu acho muito interessante quando eu converso sobre isso. O que aconteceu sobre o cobertor? Nós temos cobertor? Eu tenho cobertor, tenho lençol. O que aconteceu foi justamente aquilo que eu sempre falo e que eu comentei no início para o vereador. É uma dificuldade, né, com as pessoas. Foi dito para a família assim: olha, nós não temos cobertor. Então, o que nós tivemos que fazer? Todo um replanejamento, inclusive chamar essa funcionária e dizer como nós não temos. É muito mais fácil dizer que não, para não poder pedir para que o pronto-socorro saia com o carro. E eu sim aluguei um carro para poder fazer todo esse administrativo, tá? Nós liberamos um carro que fazia coleta, porque a Científica Lab, nesse novo contrato, ela é obrigada a fazer isso, então desonerou a prefeitura e o pronto-socorro municipal, para com que você pudesse. Então foi uma falha humana. E na verdade, eu pessoalmente estava do lado da pessoa, da minha ouvidora, e eu liguei para a família que estava lá internada. E ela disse exatamente o seguinte: estou sendo muito bem atendido, esse fato aconteceu, mas eu acabei tendo cobertor, mas eu estou sendo muito bem atendido. Eu fiquei satisfeito. Agora, o fato aconteceu, um erro humano, e nós tivemos que corrigir todo o processo da entrega do cobertor. Eu não sei qual outro que você me perguntou, por favor. A outra é sobre a alimentação. A alimentação é muito simples de explicar, muito simples. Quando você fala uma de excelência e tem tal contrato, eles são firmas terceiras, eles contratam quem eles quiserem. Então, eles não precisam fazer processo licitatório. Então, eles contratam uma rata, X, Y, Z e coloca. São os médicos e os enfermeiros. Eu não tenho gestão sobre isso. Isso é uma alimentação. O que acontece é que vocês já falaram sobre a alimentação, né, do grupo, tanto dos pacientes. E olha, eu não tenho muita reclamação, pelo menos na minha ouvidoria, sobre os pacientes reclamarem. Mas eu tenho reclamação especificamente de um grupo de funcionários, que eu não estou tirando razão deles ou deixando de ter, e deixar isso muito bem claro a você. O que eu pedi, tanto para o Glauco, né, que foi elogiado aqui, eu também acho que o Glauco merece tudo isso, mas o que eu pedi? Para com que a gente possa fazer outro processo licitatório. É o que a gente tem que fazer agora. Eu não tenho como chegar e imaginar e falar assim: olha, vocês estão fazendo uma alimentação muito melhor, é o que estão me dizendo, então eu quero que vocês passem para fazer da prefeitura. Eu não posso, eu não tenho, na verdade, como fazer. Isso é gestão pública. Eles contratam quem eles quiserem. Eu tenho que fazer o processo licitatório. Se esse contrato não está satisfazendo a prefeitura, o que eu devo fazer? Cancelar o contrato e abrir outro processo licitatório. Só que eu não posso chegar agora e falar assim: olha, eu não quero mais vocês, fazer uma emergencial. Eu não tenho justificativa. Eu tenho que simplesmente fazer o processo. Esse processo, tendo a empresa, na verdade, que é uma empresa que é ganhadora, eu pedi a rescisão daquele contrato. Verificando o período de 25%, eu tenho que ver a data, tudo isso é formalidade da lei, tá? Obrigada. Próximo e último a fazer uso da palavra é o Igor Oliveira. Presidente, em nome do Conselho, né, Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, são, pelo que foi me informado, 5 minutos da minha fala. Muito boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, aos nobres vereadores aqui presentes. A importância dessa audiência pública em fortalecimento do processo democrático de conhecimento. Eu, Igor Cauê de Souza Oliveira, que estou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. É sempre importante a gente frisar que é uma das matérias mais difíceis de se lidar no município, haja vista que o senhor secretário, João Embran, sempre fala de futuro, né? E eu lido justamente com
futuro da nossa nação, que é a juventude, que é a criança e adolescente do 0 ao 18 anos. E dentro de uma rápida perspectiva, quero aqui informar que nós possuímos hoje, segundo o censo, 25% da nossa população é de 0 a 18 anos, né? Dentro dessa realidade, nós possuímos também dentro do Conselho a discussão sobre o orçamento da criança e adolescente. E a última validação em que o prefeito municipal me informou, na data do dia 2/2, tem aqui o despacho dele assinado, ele fez alguns apontamentos da pasta da saúde, a qual eu gostaria aí de fazer alguns questionamentos. O primeiro deles, senhor secretário, é que a per capita para criança e adolescente aí do 0 a 18 anos é gasto anualmente R$ 658,40, o que dividido em 12 meses referencia-se aí em R$ 54,86, que vai dar um gasto de R$ 1,82 por dia de 0 a 18 anos no município de Taubaté. Segundo os dados de referência do Conselho Regional de Medicina e também o Conselho Federal e a Organização Mundial da Saúde, esses dados, na verdade, o valor per capita gastado por dia no município, ele é inferior aos países subdesenvolvidos e aí alguns países que estão em recuperação pela ONU. A média estabelecida pelo Conselho Regional é de R$ 3,05 a R$ 3,89, e nós possuímos hoje um gasto aí de R$ 1,89. Eu só gostaria de que o senhor comentasse se isso é saudável, o que está acontecendo com o nosso orçamento de mais de R$ 1 bilhão, dentro de uma perspectiva da pasta, do porquê que nós estamos abaixo da meta da ONU, da Organização Mundial da Saúde. A outra questão é ao banco de leite. Eu gostaria que o secretário comentasse se o município possui banco de leite ou se é somente aquele fornecido pela Casa da Criança e como que está o trâmite, o procedimento de atenção básica dado a necessidade de proteção integral estabelecida da criança e adolescente, da proteção integral da criança na primeira infância. A outra questão é referente a apontamento até que foi feito do SVO, referente ao óbito infantil. Eu gostaria que o secretário comentasse para mim, por favor, se existe comitê no município de controle, prevenção e acompanhamento do óbito infantil, porque o senhor prefeito municipal me enviou aqui a informação de que existe o comitê, mas não está regulamentado. Eu gostaria de saber como que é feito esse controle, haja vista que há apontamentos aí da meta fiscal relacionado à questão do óbito. Outro ponto a ser destacado é a formação dos funcionários, o tratamento da humanização daquele que atende, né, o serviço público da saúde. O senhor já destacou aqui em uma das suas falas que o funcionário deve procurar e que há pouca demanda. Eu gostaria de saber do senhor se existe uma preparação exclusiva, haja vista que no plano orçamentário não existe especificamente metas para a formação de funcionários em atenção à criança e ao adolescente no município de Taubaté. A outra questão é sobre a mortalidade materna. Gostaria de saber se existe comitê no município ao controle, prevenção e acompanhamento da mortalidade materna. E aí, extrapolando até a minha pasta de discussão, a proteção da mulher, né, de forma integral, e aí dentro do sistema de proteção do SUS, e também em convênio com a Secretaria de Saúde do município. E outra questão é o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Veja que nós temos uma realidade de obesidade do município que não é novidade, que cada vez mais tem se aumentado, e eu, infelizmente, não tenho verificado atuações específicas acerca disso. A necessidade de elencação de um plano municipal sobre segurança alimentar e nutricional. Outro ponto importante é que dentro das metas apresentadas pelo prefeito municipal ao Conselho Municipal, veio para a gente sobre haver R$0 para uso de desenvolvimento de pesquisa na área de criança e adolescente no setor da saúde. E isso tem me preocupado porque a falta de pesquisa gera consequentemente a falta de prevenção, consequentemente a atuação da Secretaria de Saúde passa a ser somente reativa a partir do momento que não há uma pesquisa sobre as demandas necessárias à saúde. E para concluir, sobre as medidas socioeducativas, né? Eu tenho feito um estudo técnico sobre as medidas socioeducativas, dentre as quais ficou esclarecido que nossos adolescentes com medidas socioeducativas não estão tendo atendimento especializado na saúde em termos de especialista. Essa é uma realidade da população, mas eu gostaria de saber do senhor se os nossos meninos que estão lá e as meninas em medidas socioeducativas, por que eles não estão tendo uma
proteção integral do ponto de vista de atendimento prioritário na saúde especializada, ou seja, médico especialista, oftalmologista, neurologista, otorrinolaringologista, enfim, eu tenho a demanda aqui, o prefeito municipal diz que não há demanda, mas a demanda existe. E para encerrar, que já passou o teu tempo, regimental de 5 minutos. Sim, só para concluir, a necessidade da proteção e por que o orçamento da criança e adolescente não está previsto no plano municipal da saúde. Respondendo de maneira rápida, né, já que você fez vários questionamentos, eu acho que assim, nós temos que muito bem saber aquilo que é ação social e saúde. Acho que a gente precisa fazer uma divisão sobre isso. Em relação à Casa da Criança, eu vou começar por ela porque me lembrei agora, é o seguinte, a Casa da Criança, ela faz o fornecimento de leite materno. O município de Taubaté, na verdade, não tem um hospital que tenha UTI neonatal, que é a principal necessidade, na verdade, de ter o banco de leite para poder ofertar essas crianças que muitas vezes nascem com baixo peso e necessitam desse tipo de alimentação. Em relação a isso, eu te respondo, por isso que a Secretaria de Saúde não tem diretamente alguma ação. A ação fica em termos dos hospitais, que os hospitais são dirigidos pelo Estado e tem uma entidade que é uma entidade sem fins lucrativos, né? Que é a Grupo São Camilo, que faz esse gerenciamento e tem esse contato com a Casa da Criança. Em especial, a Casa da Criança solicitou agora o termo de cooperação com a Secretaria de Saúde. Esse termo já foi feito pela Secretaria e se encontra na DTL para publicação. Então, já nós tivemos um passo. Houve a necessidade, houve o questionamento, inclusive, da Casa da Criança a respeito de encaminhar para ela a obesidade, o paciente obeso, a criança, na verdade, obesa, que está acima do peso. O que acontece é o seguinte, nós precisamos fazer o termo de cooperação, depois fazer um fluxo, não é só enviar, nós precisamos referendar quem é a nosso corpo que vai referendar. E aí eu discordo com o senhor, esse trabalho já é feito. No trabalho, quando nós temos, na verdade, Saúde na Escola, que é um programa do Ministério da Saúde, o obeso já é tratado de maneira diferente. Cabe sim à saúde não somente chegar e fazer o atendimento, que seja o atendimento, por exemplo, como eu vou te dizer, o atendimento do obeso de uma forma localizada. Eu acho que ele é um paciente multidisciplinar. E como a gente tem que tratar esse paciente de maneira multidisciplinar, ele acaba utilizando a nossa rede como um todo para poder fazer esse atendimento. Eu não sei se estaria respondendo para você aquilo que você me perguntou, mas a grande notícia que nós vamos ter é que a Policlínica Infantil vai ter o herbiatra a partir do 2º semestre. E aí eu não falo do futuro, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes quando falo, eu só falo, e quem me conhece, quando eu realmente tenho uma perspectiva. A doutora Adriana, chefe do Hospital Universitário, esteve semana passada e me disse, Ebran, o novo concurso tem uma pessoa que é especialista nisso, então no 2º semestre nós vamos colocar essa especialista para atendimento do adolescente taubatiano. Isso é um grande ganho para a gente poder fazer. Existem, na verdade, acompanhamentos, por exemplo, na saúde mental específico, que você tem pessoas com necessidades, muitas vezes, e acabam tendo atendimento no CAPS, e se faz, na verdade, um atendimento diferenciado pela necessidade. Isso existe em toda a rede de saúde. A rede de saúde, ela funciona. O que eu acredito, eu acho que aí sim eu te dou razão, que talvez faça-se programas em cada local para a gente fortalecer isso, mas de maneira geral isso já acontece. O que existe é talvez a necessidade de a gente fazer programas específicos para com que isso tenha um caminho a ser percorrido. Em relação ao SVO, o óbito infantil, quando a gente coloca lá, a gente faz de uma maneira geral. Maiores detalhes, eu aqui não posso te dizer, porque isso funciona com número e eu realmente não me lembro. Mas você está totalmente certo no sentido que você possa averiguar tanto em relação ao óbito infantil, ao recém-nascido, e isso é tudo verificado, inclusive a gente é cobrado, inclusive por órgãos de competência tanto estadual ou federal, e isso fica a cargo da vigilância sanitária. Hoje nós temos lá uma pessoa que está assumindo, mas a nossa Estela, né, a Estela Zorner que está ali, ela está dando risada, é a pessoa responsável que vai poder conversar com você e fornecer todos esses dados que ela
sem dúvida nenhuma tem. Então você sai, conversa um pouco com a Estela, a Fabíola agora ela vai assumir a vigilância em saúde, porque a Estela vai se aposentar e infelizmente vai nos deixar. Então esses dados eles existem, você pode de maneira pessoal ir à vigilância em saúde, que fica ali na antiga Secretaria de Saúde. Logo ela vai lá para a região do antiga White Martins, para fazer ali a vigilância em saúde, ficar um prédio somente para ela. O Qualis sai de lá, vai para um local específico, porque a gente precisa ampliar o Qualis. Então você está ali à disposição, tanto da Estela como da Fabíola, para ter esses dados. Não é isso, Estela? Pode, a Estela está dizendo que vai te receber lá. Estela Zoner. Não precisa. Tem as outras perguntas, né? A formação dos funcionários, eu acho que eu já tentei responder para a vereadora Loreni a respeito da dificuldade que nós temos. É lógico que quando a gente fala sobre o treinamento, a gente fala sobre a qualificação desse funcionário, eu acho que não somente a qualificação em termos de da sua especialidade. Então, não é qualificar muito bem a fonoaudiólogo naquilo que ela faz, mas qualificá-la para fazer a humanização, um atendimento melhor. Isso eu acho muito mais importante, porque a qualificação no dia a dia, ela sempre acaba participando e acabando tendo aquele know-how do atendimento. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, deve ser incentivado. A gente tem, na verdade, uma certa dificuldade, já falei para os senhores. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem eventos que nós fazemos com grande dificuldade das pessoas irem. Mas também eu acho que a gente tem que fomentar, acredito que a gente tem que incentivar mais para com que isso aconteça. Em relação a esses valores 1,9 que o senhor está dizendo sobre isso, sem dúvida nenhuma, carece de uma informação que eu preciso verificar. Eu não tenho esses dados no momento e eu deixei de falar de maneira de propósito para poder sentar e depois ser discutido sobre isso, porque a princípio eu discutir alguma coisa que eu não tenho conhecimento numérico seria, de certa maneira, um grande desconforto para mim. Quando a gente está sentado aqui, Igor, você conhece uma pessoa muito inteligente e perspicaz, é a mesma coisa que a gente fazer um debate. E você pergunta para ele, olha, tinha um bueiro naquela rua tal que estava com um problema. E aí a gente muitas vezes não lembra que se é o terceiro, o quarto, e é muito difícil para a gente. Sem dúvida nenhuma, é algo e que quando eu 23 anos de professor, alguém me pergunta alguma coisa que no momento eu não consigo responder de maneira adequada, eu prefiro responder para você de uma maneira verificando esses dados, porque nem a vericidade deles, que eu creio que é verídico, eu posso dizer que sim ou não. Então você me entende muito bem a minha fala, porque nós já tivemos vários encontros e nos conhecemos anteriormente. Eu acabei de mencionar para você. E a materno também com a Estela Zona, você pode falar com ela. Eu falei anteriormente que todas essas ações precisam fazer protocolos, iniciar com protocolos para com que a gente possa implantá-los. Que hoje a Secretaria de Saúde funciona de uma maneira geral, mas não especificamente dessa forma. Bom, não tendo mais ninguém inscritos, eu quero agradecer a presença da Maria Lúcia de Oliveira, que é chefe de gabinete do vereador Orestes Vanoni, a Andréia de Souza, assessora parlamentar, também vereador Orestes Vanoni, o Lucas Carneiro, assessor parlamentar, o senhor Bilili de Ângeles, que ainda estão aqui, né? Da senhora Viviane Nogueira, assessora parlamentar do vereador Dentinho, o Márcio Leonel, que é chefe de gabinete do vereador Rodson Lima. Quero agradecer as duas assessoras, minha chefe de gabinete, a Anne e a Jane, que também estão aqui. Agradecer a presença de todos vocês, funcionários, munícipes, que estão aqui até essa hora acompanhando. Agradecer os funcionários da casa, né, que estão
sempre empenhados aí para o bom andamento. Senhora vereadora Lorene, vereador Bob e o secretário João Hebran, né, que também, até esse momento, estamos todos aqui. Então, agradecendo a todos e não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada a todos e boa noite.